está com a produção normal, vou abordar aqui com vocês, é o que? Se o uso de esteroides anabolizantes androgênicos podem impactar de forma negativa em um indivíduo. Primeiro, pessoal, a gente tem que entender o que? Uma coisa é, um indivíduo que ele está normal, não tem nenhuma disfunção endocrinológica, no caso do eixo hipotálamo, hipófise gonadal, a gente não vai usar nenhum tipo de hormônio, porque ele não tem falta, certo? Então a gente diferenciando um indivíduo que está na condição de hipogonadismo, de produção ineficiente desse hormônio, entrando num indivíduo que está com a produção normal, e aí depois pegar o indivíduo, que é o caso da pergunta aí da pessoa que me fez a pergunta, que é o quê? Ele está querendo fazer o uso de esteroides anabolizantes androgênicos, ele não tem deficiência, então não é uma reposição, não é uma terapia de reposição de testosterona. Então a gente entra para uma outra condição, entra para a condição de uso. Então, ou seja, utilizar hormônios exógenos para aumentar, para potencializar o que ele já tem de forma endógena. E aí entra a diferença de uso e abuso. E aí ele ainda tem um outro agravante ali que ele cita pra gente, que é o quê? Rafael, eu queria usar esteroides anabolizantes, mas o meu pai é cardiopata. Eu teria algum problema de utilizar esses hormônios? E esse ponto é um agravante, sim. Por quê? Riscos sempre tem. E aí a gente pode minimizar ou potencializar eles dependendo do contexto inicial desse paciente. Por exemplo, se esse paciente ele já é cardiopata, ele tem algumas outras disfunções metabólicas, se ele tem histórico familiar de cardiopatia, se tem, dentre outras disfunções, ele é uma pessoa que não seria indicado utilizar. Por quê? Mesmo se a gente avaliar um indivíduo que ele já tem a sua produção de hormônio anabolizante normal e você adiciona mais hormônios, ele dali para frente ele pode ser acometido por alguns colaterais ou não, porque tem indivíduos que eles têm alta probabilidade ou alta resistência a esse tipo de hormônio, que ele fica praticamente só com os benefícios, que são as modificações esperadas, que todo mundo usa os hormônios, e pode ser que ele seja cometido também por algumas disfunções. Hoje, eu não vou ficar abordando todas as disfunções, os colaterais que os hormônios podem causar. Aliás, os esteroides anabolizantes androgênicos. Hoje eu vou me ater à pergunta do paciente. Só o que pode causar esses esteroides anabolizantes em uso suprafisiológico para um indivíduo normal no sistema cardiovascular. Ou seja, sistema cardíaco e vascular, bomba e encanamento, entendeu? Antes de eu te explicar como que isso pode impactar, qual que é a fisiopatologia de vários sistemas que impactam de forma direta no sistema cardiovascular e de forma indireta, você precisa entender como é que funciona a bomba. Boa noite, Diego, seja bem-vindo, tudo na paz? Estou tranquilo, brigadão. A gente precisa como é que funciona o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, ele funciona como... Eu vou explicar de uma coisa extremamente complexa, de forma muito básica e didática, para que todo mundo que esteja aqui da live, da área ou não, entenda, beleza? Então, o sistema cardiovascular ele é simplificado em bomba e encanamento. E tem que ter alguém para ligar e desligar o registro. Entendeu? Então, o registro seria o sistema nervoso central, a bomba seria o coração e os encanamentos seriam o sistema vascular, endotelial, veias, artérias. Beleza? Então, qualquer tipo de disfunção que ocorra nesses sistemas, ou repercussão, ou modulação, ou modificação que esses hormônios possam causar em qualquer um desses 3 pontos, e também tem um outro ponto que eu não lembrei de falar, que é o quê? Que é o líquido que vai fluir nesse encanamento, nessa bomba, que é o sangue. Se tem alguma alteração em algum desses 4 pontos, vai ter disfunções e repercussões negativas para esse sistema, para esse indivíduo. Certo? E aí, então vamos... Beleza, Rafael, o que pode acontecer no caso do coração, que é a bomba? Pessoal, no caso do coração, pode acontecer o quê? Diminuir a sua capacidade de enchimento, certo? Ou seja, você tem um coração, certo? Se você tinha uma capacidade de encher ele com essa capacidade e depois bombear essa mesma quantidade de sangue, se você
restringe essa capacidade de receber sangue, ele vai perder a capacidade vai minimizar a capacidade de bombear sangue. Concorda comigo? Beleza, é uma das disfunções que eu vou explicar aqui para vocês. Eficiência funcional, ou seja, é uma estrutura que ela perde a sua função, ela fica mais debilitada. É um problema que pode causar. A gente passa por encanamento, que é o sistema vascular, veias e artérias. O que pode acontecer ali? Pode acontecer alguma dificuldade da plasticidade arterial venosa. Como assim, Rafael? Esses encanamentos ele tem uma habilidade especial, que é o quê? Se dilatar e se contrair. Isso leva o nome de plasticidade. Então, se ela perde essa capacidade de ajuste, ela pode gerar algum tipo de disfunção e risco para esse paciente. E depois, se ela está livre, se ela não está entupida, por exemplo, por uma aterosclerose ou alguma outra eventualidade que atrapalhe esse líquido, esse sangue correr nesses encanamentos, certo? Aí a gente passa para o líquido, que é o sangue, que vai ser bombeado por essa bomba por todo esse encanamento, essas veias, essas artérias, certo? E aí, se você tem uma substância que ela é extremamente fluida, ela não é viscosa, ela vai correr nesse encanamento sem nenhum tipo de esforço. A bomba, qualquer força que ela fizer, ela vai bombear esse líquido, que ele é fluido, e esse encanamento vai estar totalmente íntegro e vai correr bem, não tem nenhum tipo de barreira, certo? Só que, se esse líquido ele mudar a sua composição, vai ter repercussões negativas também nesse sistema cardiovascular. Entendeu? E a quantidade. Se tem pouco sangue para esse coração bombear, ele não vai ter essa eficiência dessa perfusão periférica. E também, da mesma forma, se você coloca uma quantidade a mais do que esse organismo comporta, ele vai também ter ineficiência por sobrecarga. Entendeu? E aí, por último, o comando, que é alguém que está ligando e desligando essa torneirinha desse sistema aí, dessa bomba. Que é o quê? O sistema neuroendócrino, o comando, sistema nervoso central. Se tem algum tipo de estimulante ou algum tipo de modificador de cinética dessa sinapse, dessa comando, beleza? Então, a partir do momento que você entendeu os 4 pontos que podem ser alterados, que podem impactar de forma negativa através das repercussões do uso de esteroides anabolizantes exógenos, a gente fica mais fácil a forma de conduzir aqui, certo? Então eu vou começar para vocês explicando as alterações primárias anatomofuncionais do miocárdio, ou seja, alterações da estrutura e da funcionalidade desse coração desse indivíduo que está utilizando hormônios de forma exógena para suprafisiológico, é uso, não é reposição, entendeu? Fica bem claro aqui que foi a condição que o paciente me perguntou. O que pode acontecer, Rafael, com esse uso? Boa noite, como está? Seja bem-vindo. Aí, pessoal, tem gente do Chile, do Paraguai, Argentina aqui direto, é muito legal. Seja bem-vindo, viu? Se tiver alguma palavra que eu falar aqui você não entender em português para espanhol, pode me falar que eu tento traduzir. E aí, pessoal, quando a gente faz esse tipo de expressão, de modulação, vocês têm que lembrar que... Vocês lembram que esse esteroides anabolizantes androgênicos, eles têm expressão no tecido muscular, certo? E você lembra que o tecido cardíaco, ele é um tecido também contrátil, muscular? Então ele também tem receptores para esses hormônios androgênicos. Então ele sofre influência também. Então, se no músculo acontece uma hipertrofia, no coração vai acontecer o quê? A mesma coisa. E isso recebe o nome de quê? Remodelamento cardíaco. Então ele vai modificar a sua estrutura, vai modificar a sua forma de funcionar, certo? E aí, depois que acontece essa hipertrofia, o problema, lembra que eu expliquei ele anteriormente? Se ele tem uma capacidade de 500 ml de bombear, um exemplo para você entender, e eu faço essa restrição para 200 ml, ou seja, esse sistema vai receber 300 ml de sangue a menos por bombeamento. Você concorda comigo? E aí, esse estreitamento da luz das câmaras cardíacas tem nome. A gente chama de hipertrofia ventricular concêntrica ou crescimento centrípeto. Beleza? E isso não é saudável, não é bom, porque vai diminuir a capacidade de bombear sangue para o sistema e acaba tornando esse coração um pouco mais debilitado. Ele perde um pouco de força e a sua capacidade de bombear, entendeu? E aí, conforme vai acontecer as outras alterações que eu vou explicar para você aqui na frente, que é o quê?
Um dos motivos das expressões negativas que acontecem através desses hormônios é modificar essa relação, essa capacidade arco-reflexo desses vasos de contrair e dilatar. Então isso vai aumentar também a resistência periférica vascular. Ou seja, antes essas veias, essas artérias, elas tinham uma grande capacidade de dilatar e contrair. Então elas seriam bem mais maleáveis. A partir da hora que elas perdem a capacidade ou minimizam essa capacidade de dilatar e contrair de acordo com a adaptação que o sistema pede, esse coração tem que fazer mais força. Então, esse trabalho de ejeção é maior, e por isso que ele gera essa hipertrofia concêntrica, entendeu? E pelo aumento dessa expressão de receptores androgênicos no miocárdio, que acontece a hipertrofia ventricular concêntrica, beleza? Junto com essa resistência periférica vascular que vai ser acentuada. E aí, a partir do momento que diminuindo a fração de ejeção e gerando esse comprometimento funcional, vai gerar disfunções no sistema cardiovascular e no músculo-alvo que a gente está trabalhando, que é o coração, certo? E aí tem vários níveis de comprometimento que vai entrar em cada caso, que é o quê? Quantidade de dose, frequência da droga, qual sexo, idade, etnia, nível de treinamento, dentre outros fatores. E isso aumenta a morbimortalidade desse paciente, aumenta o risco. Aí depois que você entender um pouquinho mais e vir me acompanhando comigo, você vai observar que quase tudo que aumenta a pressão arterial vai impactar de forma negativa nesse sistema cardiovascular. E por que vai piorar? Como eu expliquei ali agorinha. Esse sistema, esse encanamento, ele tem que ter essa capacidade de dilatação, de plasticidade. Se ele perde, ele vai atrapalhar ou vai gerar uma ineficiência nesse sistema. Então, esse coração e essas veias, essas artérias, eles têm que se comunicar e trabalhar de forma sincrônica. A partir da hora que o coração começa a bater mais forte, para bombear mais sangue, e essas artérias, essas veias não se ajustam, que a gente fala a questão da reatividade vascular diminuída, não acontece vasodilatação na hora que precisa, não acontece vasoconstrição na hora que precisa, isso vai ter problemas para o sistema, gerando ineficiências ou riscos, que eu vou explicar mais para frente. E aí, conforme vai gerando esse estresse vascular, a gente chama de efeitos deletérios na saúde do endotélio vascular. E conforme vai gerando esses estresses na capa dessa parte vascular, isso pode gerar lesões, pode gerar agregação de gordura, dentre outras estruturas, até cicatricial, e ficar mais propenso à aterosclerose. Para quem não sabe, a aterosclerose é quando tem sim uma luz do vaso e aqui acontece uma obstrução, começa pequenininho, depois começa a ficar maior, até obstruir todo esse vaso de forma grossa, explicando para vocês, certo? E aí também muda essa expressão desses receptores. No caso do coração é o beta 1, no caso do pulmão, beta 2, no caso das artérias são os receptores alfa. Então vai modificar essa forma que eles serão modulados, entendeu? E também tem uma repercussão nos mineralocorticoides, no sistema ali renina, angiotensina, aldosterona, que é o que regula a excreção e a reabsorção de sódio para o sistema. Isso e líquido também, consequentemente, porque é onde tem sódio, é onde tem glicose, e eles costumam arrastar, varrer água, e isso aumenta a pressão para dentro ou para fora do vaso, certo? A partir da hora que esse sistema também está ineficiente, boa noite, Ed, seja bem-vindo, irmão. O sistema está ineficiente, vai gerar essa disfunção nessa estrutura e nesse sistema, certo? E aí, por que isso acontece, Rafael? Mas mineralocorticoide não é diferente dos hormônios androgênicos? Pessoal, todos os hormônios derivados de colesterol, eles têm uma certa similaridade. A partir da hora que você excede essa quantidade, essa proporção desses hormônios e nessa expressão desses receptores, eles podem acontecer algum tipo de remodelação. A gente fala dismorfismo, que é a palavra certa. Ele simplesmente modifica a sua estrutura. E aí ele perde um pouco da sua especificidade. Aí, antes eu queria conectar só um tipo de hormônio, começa a conectar outros hormônios que são derivados do colesterol, que tem uma certa similaridade. E aí acaba ativando mecanismos que não tinham que ser ativados e impactando de forma negativa no sistema cardiovascular, certo? Outra coisa que complica, essa concentração de soluto. E o que pode ser isso, Rafael? De substrato também, a quantidade de células sanguíneas,
esse percentual de gordura, a quantidade de líquido, no caso de plasma, do sangue, se você está bem hidratado esse indivíduo. Então tem vários pontos que tem que ser abordado para avaliar de forma criteriosa. E aí se você pega esse indivíduo que não pratica, não faz nenhum tipo de cardiovascular, nenhum tipo de exercício cardiorrespiratório, cardiovascular, que auxilia ali na síntese de óxido nítrico, que é uma amina que vai expressar ali nessa capacidade de dilatação e contração desses vasos, gerando a saúde endotelial, ou um indivíduo que usa termogênico junto com esse androgênico, que no caso é conhecido ou algum tipo de cafeína, ou até um composto que o pessoal chama de clenbuterol, que vai acionar os beta-2, que é broncodilatador, e também tem repercussão em beta-1, que é no coração, e sistema nervoso central vai modificar essa capacidade de contração, essa velocidade, e vai modular todo esse sistema, vai gerar uma sobrecarga também. E aí, como eu falei para vocês, a gente entra para o líquido que vai correr nesses encanamentos e vai ser bombeado pela bomba, que é o coração, que é o quê? Esse sangue ele é composto por células vermelhas, células da série branca, células de coagulação, que é a plaquetária, e aí também ele tem composto alguns outros componentes, certo? Para gerar todo esse composto desse sangue. E aí, esses hormônios androgênicos, eles também têm expressão nesse sistema renal. O rim, para quem não sabe, pessoal, os rins, ele produz um hormônio que ele chama eritropoiese. Eritropoetina, que vai gerar a eritropoiese quando é produzido. Ela vai aumentar essa produção de células vermelhas, que isso recebe o nome de que eritrocitose, ou policitemia, ou poliglobulia, secundária ao uso de esteroides anabolizantes androgênicos. Mas o que tem isso, Rafael? Pensa comigo. Se você tem uma quantidade de sangue que ele era mais líquido, ele era fluido, ele não era tão viscoso, e você coloca uma quantidade a mais de células, no caso aqui as células da série vermelha, as hemácias, a hemoglobina, e fica mais viscoso esse sangue, esse coração vai ter mais dificuldade de bombear, esse sangue vai ter mais dificuldade de correr nesse sistema nesse sistema vascular. Você concorda comigo? Gerando uma sobrecarga também nesse coração, entendeu? Então tem que ficar muito claro isso. Tem alguns outros fatores de forma intrínseca e genética que pode influenciar essa modificação dessas células vermelhas, mas também acontece muito, e é uma das coisas que mais acontece é esse aumento do hematócrito, a eritrocitose, devido a esse polimorfismo do receptor renal, que vai sinalizar eritropoietina e aumentar essa célula, entendeu? Aumentando a viscosidade do sangue. E aí, pessoal, tem um outro ponto que quando você lentifica, aumenta essa viscosidade desse sangue, você gera uma condição pró-trombótica, que funciona como? Se você tem vários componentes nesse sangue, ele está sendo fluido, ele não vai acumular em lugar nenhum. A partir da hora que esse sangue começa a ficar mais lento para correr durante ao percurso desse sistema cardiovascular, a chance dele coagular, dele precipitar, dele empilhar essa substância e gerar essa condição pró-trombótica, ela é maior. Ou seja, se você obstruir essa parte cardiovascular, você pode ter se for no caso um vaso ali na questão do coração, que irriga o coração, infarto agudo do miocárdio. Se for algum vaso na parte cerebral, acidente vascular encefálico. Então, qualquer órgão que acontecer esse rompimento ou essa obstrução por essa condição protrombótica vai gerar um infarto desse tecido-alvo, entendeu? Então, e ainda tem o caso dos indivíduos que não se hidratam bem. Então, imagina, um sangue com alta propensão de estruturas sólidas e com baixa hidratação. Vai complicar mais ainda a condição desse indivíduo, entendeu? E que ainda pode ser acentuada e complicada pela presença de outras condições, que é o quê? Obesidade, que eu vou explicar agora no próximo tópico. Por que a obesidade vai complicar esse quadro cardiovascular? Outro motivo também que pode acontecer, que é muito associado à obesidade, que é a síndrome da apneia do sono. Tem modificação e disfunção, debilidade do sistema cardiovascular, tabagismo, que vai ter impacto aí nessa perfusão, vai gerar uma hipóxia sistêmica.
e diminui a capacidade do óxido nítrico de dilatar e contrair a parte vascular. Altas altitudes, quando a pessoa vai para um lugar que tem alta altitude, tipo Bolívia, e o organismo gera uma condição adaptativa e também gera essa condição de policitemia para poder ter mais oxigênio. É um mecanismo de defesa que o organismo faz que também pode agravar isso no indivíduo que está desregulado. E diabetes mellitus, que pode auxiliar aí nesse sangue mais viscoso, né? E aí eu expliquei para vocês a outra condição também que esses hormônios podem impactar de forma negativa, que é nas lipoproteínas, que geram algum tipo de dislipidemia. Rafael, o que é lipoproteína e o que é dislipidemia? Lipoproteínas são gorduras associadas a proteínas que são utilizadas como carreadores, transportadores. Com esse nome você não conhece, mas se eu falar para você HDL, LDL, VLDL, fica mais familiar para você, não fica? Então, a partir da hora que, quando esse indivíduo começa a utilizar hormônios esteroides anabolizantes, esses hormônios, principalmente o estanozolol, que é da família dos 17-alfa-alquilados, eles têm alta propensão, alta capacidade de exercer influência nessa degradação desse HDL, que é o HDL é como se fosse aquela gordura boa que todo mundo fala, e tem o LDL que é a gordura ruim. Mas não é que um seja ruim e que o outro seja bom. A diferença é, a única diferença, por que serve o HDL? Ele tira a gordura da corrente sanguínea, os lípides, e leva para o fígado para ser metabolizado, utilizado. E o LDL tira do fígado e leva para os tecidos. Só isso. Só que quando esse sistema ele é comprometido, quando tem um LDL tirando do fígado e levando para o sistema, e tem um HDL tirando do sistema e levando para o fígado, tudo bem. A partir da hora que tem só LDL e essa proporção de HDL começa a ser degradada pela influência dos hormônios androgênicos anabolizantes, vai ter uma disfunção nesse sistema. E aí pode gerar uma dislipidemia. Normalmente esses hormônios, principalmente que eu citei ali, que é no caso dos 17-alfa-alquilados, que é um estanozolol, que é muito utilizado aí, que tem maior impacto no lipidograma, ele não gera muita disfunção nos triglicerídeos, nos colesteróis totais e no LDL. Tem maior impacto negativo no HDL, que é proteína de grande... que é o high... Ai, gente... proteína de alto peso molecular, gordura de alto peso molecular, isso que é o significado do HDL. E aí, pessoal, quando a gente passa para um indivíduo que é masculino ou feminino, tem uma modificação com a proporção de hormônios. Como assim, Rafael? Os estrógenos, eles têm uma maior propensão para manutenção do HDL. E aí tem indivíduos que, quando começam a utilizar hormônios, ou seja, esteroides anabolizantes androgênicos, eles tendem a utilizar sem a indicação ou por falta de conhecimento de profissionais da área, que acabaram de entrar nessa parte de andrologia, e saem prescrevendo tudo sem saber, que são os inibidores da aromatase. E, ou seja, inibe e não deixa acontecer a conversão da testosterona em estrogênios. E estrogênio é cardioprotetor, ele protege essas capas, a parte do miocárdio, para que funcione bem. E aí, a partir da hora que você anula a produção deles, você perde essa função cardioprotetora, cardiovascular. Então, imagina você usar um hormônio que complica o quadro dessa gordura, desse HDL, e ainda suprime um outro hormônio que auxilia na cardioproteção. Dá tudo certo para dar errado. Você concorda comigo? E aí, se conciliada com uma dieta ruim, com uma falta de exercício cardiovascular e com outras disfunções cardiometabólicas ou disfunções síndromes metabólicas, que é obesidade, de hipertensão e dislipidemia, diabetes, podem combinar com outros problemas, que foi o que eu falei ali anteriormente, que chama aterosclerose, que pode chegar ao IAM ou ao AVC, acidente vascular cerebral ou infarto agudo do miocárdio, beleza? Tem um pequeno impacto ali de forma secundária nos rins também, que eu falei pela expressão que tem desses hormônios, que gera nefropatia hipertensiva. Os rins têm aquele sistema renina, angiotensina, aldosterona, que regula essa capacidade de líquido e sódio no sistema, que pode ser comprometida e pode gerar outras síndromes metabólicas. E para finalizar, essa explicação extremamente completa, detalhada que eu fiz para você, que normalmente eu explico só para os meus pacientes aqui de forma reservada, estou te dando de brinde aqui, para fechar, que é o comando, que eu falei que alguém tem que ligar e fechar essa torneirinha, que eu falei, o sistema funciona com um registro, uma bomba
e o encanamento. O registro, que é quem vai dar o comando de fechar ou abrir para funcionar melhor, ou funcionar mais forte. Sistema nervoso central, sistema simpático, beleza? Que, para quem não sabe, esses hormônios também, ele não tem expressão simplesmente aonde você deseja, que é no sistema musculoesquelético. Ele tem expressão também no sistema nervoso central. E, diga-se de passagem, o lugar que mais tem a expressão desses receptores androgênicos é no sistema nervoso central. Ou seja, esses hormônios geram uma função, desculpa pessoal, de hipersolicitação da via adrenérgica. O que é isso, Rafael? Pessoal, hipersolicitação da via adrenérgica significa o quê? Quando o indivíduo tem que entrar naquela condição de luta ou fuga, de estresse, de tensão, de ação, de alerta, é essa via, entendeu? Só que ela é muito benéfica quando bem utilizada na dosagem certa, da forma que tem que ser recrutada sem exageros. A partir do momento que você começa a hipersolicitar, solicitar acima do fisiológico, começa a aparecer disfunções, que pode gerar ansiedade, irritabilidade acentuada, e modifica em dois sistemas que a gente fala aqui na fisiologia, que é inotropismo e cronotropismo. Um serve para aumentar a força de bombeamento, que é o inotropismo, e o cronotropismo, que é para modificar a velocidade dessa contração. Se antes ele estava batendo 60 batimentos por minuto, ele vai para 150. Então já pensou um sistema batendo cada vez mais forte, cada vez mais rápido? O estresse que você vai gerar no sistema cardiovascular é o que os hormônios podem gerar. Pode gerar um comportamento agressivo, que também vai impactar nessa pressão arterial, liberação de outras catecolaminas, cortisol, que vai ter impacto também no coração. Pode ter distúrbio de humor, que também tem muito conciliado com a forma que pratica o exercício físico e dieta. Baixa autoestima, que também vai modular essa parte cardiovascular. E dentre outros vai gerar aquela cascata. Um indivíduo que também consome álcool, ou um indivíduo que usa grandes doses com altas frequências. Então, pessoal, é uma roleta russa. Não tem como te falar. Se algum médico chegar e te falar, Rafael, pode, ou, no caso, não vou citar o nome do paciente que me perguntou, mas se você perguntar, eu posso usar esteroides anabolizantes androgênicos, não vou ter nenhum tipo de repercussão no meu sistema cardiovascular, ele está mentindo. Não tem como ele te garantir. Agora tem estudos comprovando que indivíduos em condição hipogonádica, ou seja, em disfunção da produção endógena, quando a gente suplementa e repõe o que está faltando com os hormônios androgênicos, no caso, os mais utilizados a testosterona ou DHT, isso volta o indivíduo para o eixo normal, e isso é muito saudável, isso é cardioprotetor, endotélio protetor. Só que a partir da hora que você excede a quantidade que esse organismo precisa, você entra numa linha tênue de risco. Aí, quanto mais e quanto maior a frequência que você utiliza, maior a chance de dar disfunções e repercussões negativas nesse sistema. Ainda mais no caso do indivíduo que me perguntou que ele já tem histórico familiar, que o pai é cardiopata. Se fosse eu não usaria. Mas como você já é adulto, você já tem discernimento e agora tem a informação que você precisava sobre o tema que você queria saber, para você avaliar, tirar a conclusão, avaliar se o custo e o benefício compensa para você, se você quer arriscar. Então, eu, se fosse você, não utilizaria, mas não sou. Então, você já é adulto, você já pode tomar as suas decisões, só que tome as suas decisões e arque com elas. Não existe médico que vai falar para você com toda certeza que não tem como, não vai dar nenhum tipo de colateral e que ele consegue minimizar ou neutralizar todos os colaterais possíveis. É mentira. Nem eu, nem qualquer outro médico tem essa capacidade. Beleza? Então, antes de começar a fazer algum tipo de intervenção androgênica, busque orientação e, se possível, não faça. Mas se for um atleta, algum caso, beleza. Mas, pelo que eu entendi, ele não é seu caso.